Olá a todos, meu nome é Frederico Contente, sou trader de retalho. Estou aqui para vos falar sobre a minha experiência do trading, no seguimento daquilo que era a conferência da XTB que foi cancelada. Um, e aceitei o desafio de fazer uma versão digital daquilo que era a minha mensagem para vocês na conferência da XTB, e desde já queria agradecer à XTB o facto de me terem convidado originalmente para estar na conferência deles e também pela possibilidade de fazer esta mensagem passar de maneira digital. Espero que todos estejam bem. Queria-vos passar uma mensagem que já toda a gente passa, que é tudo a decorrer pelo melhor. E vai ser uma recessão e uma altura complicada, curta, com uma subida igualmente curta, certamente, aonde estávamos anteriormente. E dito isto, queria contar-vos um bocadinho, apresentar-me, contar-vos um bocadinho quem é que eu sou, o que é que eu estou aqui a fazer, a falar com vocês. Eu sou, neste momento, dedico-me ao trading de retalho. Sou possivelmente o orador da conferência da XTB, se calhar mais parecido em perfil com todos vocês que me estão a ouvir, porque eu não venho da área financeira, não venho da área económica, nunca estudei economia, nunca estudei finanças, nunca trabalhei para a banca, nunca trabalhei para brokers, nunca trabalhei de uma maneira institucional nos mercados financeiros, sempre trabalhei de uma maneira de retalho e independente a nível de mercados financeiros. A minha história começa em 2009, onde depois de começar a trabalhar, na altura eu vivia no estrangeiro, comecei a comprar ações, fundos, certificados, comprar e vender, tentar encontrar a parte da onda correta do preço, e então acho que foi aí que realmente começou o meu bichinho pelos mercados financeiros e o meu entusiasmo, e isso levou-me a continuar a insistir. Durante bastantes anos fiz entre aspas, por carolice, o que era o trading na altura. E então, com o avançar dos anos, já na altura a viver em Espanha, pelo ano 2014, achei que estava na altura de dar um passo em relação ao mundo do trading. O mundo do trading e os mercados foi uma coisa que sempre me atraiu bastante. Conheci algumas pessoas que viviam do trading, e decidi fazer formação. Em Espanha é um país onde tu encontras formação independente. Quando eu falo de formação independente, é não vinculada a qualquer instituição e a qualquer entidade institucional financeira, seja broker, banco ou seja o que seja. Então decidi fazer na altura os primeiros cursos. Encontrei um formador, fiz um curso intensivo de 3 dias, achei espetacular, achei que percebi tudo aquilo que o senhor disse e aquilo foi espetacular. E obviamente ele disse-me para eu simular durante pelo menos 6 meses, eu e todos simulámos durante 6 meses para tentar ver se a coisa funcionava. Obviamente, passado 15 dias abri uma conta em real e perdi a minha conta inteira. Mas achei que realmente o problema não era o mercado, não era o trading, o problema seria eu. Então na altura tive o meu pensamento de se há mais pessoas que conseguem viver do trading, eu também hei de conseguir. Isto não há de ser ciência nenhuma, não há de ser impossível, melhor dizendo. E então comecei a fazer outras formações, e quando fiz a minha segunda formação percebi, espera lá, houve aqui partes do puzzle que não me explicaram da primeira vez, que estavam um bocadinho fora do meu controle, e então percebi que realmente o trading era uma técnica, acho que foi aí que vi que havia um método, haviam métodos, haviam estratégias, havia conhecimento, havia rigor, e eu tive que ir atrás dele. Resumindo, pelo ano 2016, 2017, eu já levava 6 formações, 6 formadores diferentes,
todos eles me aportaram determinadas peças do puzzle. Nenhum deles arrependi-me de ter feito formação com quem quer que seja. E efetivamente, ao fim desse tempo, consegui começar a entrar no break-even. Entretanto, neste meio termo, perdi mais uma conta de trading na altura, pequena, mas consegui liquidar essa conta também. E nesse meio termo, em que consegui ser break-even, ser consistentemente break-even, que acho que é uma coisa, acho que é o primeiro passo. Durante esse tempo, aquilo que eu consegui alcançar foi perceber as dimensões do trading, perceber a importância que têm os vários pilares do trading, que pilares do trading é que existem. Percebi, por exemplo, que o mais importante, muito mais importante do que saber entrar numa posição é saber sair. Muito mais importante do que saber sair é ter uma boa gestão de risco. Muito mais importante do que ter uma boa gestão de risco é ter a mentalidade certa, por exemplo. E então foi fundamental ter encontrado aqui este ponto de equilíbrio, onde eu consegui perceber que efetivamente temos que encontrar a nossa mentalidade correta, e eu tive vários formadores que me ajudaram a encontrar a mentalidade correta. A mentalidade de um trader de retalho, como eu sou a partir de casa, a partir do meu home office, não pode ser a mesma. A mentalidade e a atitude perante o mercado não pode ser a mesma que tem um trader institucional. Não vai funcionar. Nós não temos os mesmos recursos, não temos as mesmas capacidades, não temos o mesmo capital. Portanto, não funciona. E então aí decidi na altura fazer um teste. Tirei um ano sabático para me dedicar ao trading e efetivamente não voltei mais a trabalhar. Portanto, desde 2017 que já não estou no meu trabalho que tinha anteriormente, que me dedico ao trading. Na altura, o ano passado, decidi voltar para Portugal, decidi procurar escolas, pessoas que fizessem o mesmo que eu fazia, encontrar formações tal como aquelas que eu encontrei em Espanha, e vi que não havia em Portugal pessoas que simplesmente quisessem passar conhecimento. E então decidi criar uma escola, que é a Steer, The School of Trading, que é basicamente uma passagem de conhecimentos de uma pessoa para outra pessoa, ou seja, de experiência própria. Não é nada inventado, é simplesmente uma compilação que eu acho correta, que foi aquela uma compilação de informação que eu acho correta, que foi aquela que me levou a ter sucesso no trading, e passar para os outros alunos. Então, a primeira mensagem, dito isto sou eu, dito isto, a primeira mensagem que eu vos queria passar é, de facto, a mensagem da informação, da quantidade de informação que há, da quantidade de formadores, de gurus, o que se quiser chamar, disponível acerca do trading. Eu acho fantástico haver conferências como esta conferência que a XTB está a organizar e organiza regularmente. Parece-me ótimo. E eu vou aqui partir do ponto em que vamos considerar que toda a informação que está online é correta, okay? Que é altamente discutível, sim ou não. Vamos imaginar que sim. A primeira coisa para uma pessoa que esteja a começar ou que já leva algum tempo, mas que seja autodidata, uma das coisas que eu percebi é que é preciso ter muito cuidado com a informação que uma pessoa sozinha compila para fazer o seu método e a sua estratégia. O que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar um formador A, um formador B e um formador C. Esses três formadores têm vídeos online, conteúdos online, e todos eles falam por partes do seu método.
Se nós tentarmos apanhar a parte de análise técnica de um formador, a parte de análise de risco de outro formador, a parte de análise de gestão monetária de outro formador e juntarmos aquilo tudo, é altamente provável que individualmente estas componentes estão corretas, mas que em conjunto acabem por não funcionar. Ou seja, a primeira mensagem para vós é vocês têm que encontrar uma linha, quem está a começar ou quem já está dentro do trading tem que encontrar uma linha de pensamento. Dentro do trading há N modelos de trading, métodos, estratégias, linhas de pensamento, N. E cada uma vai ser diferente uma da outra. Ligeiramente diferente, até porque não existem dois traders iguais no mundo. Portanto, cada pessoa vai ser diferente, cada trader vai ser diferente, cada método vai ser diferente. E se vocês tentarem fazer uma combinação inicialmente de peças muito diferentes e muito dispares, existe uma alta probabilidade de que o método não funcione. Vou-vos dar um exemplo muito concreto. Quase todos nós conhecemos, certamente, um indicador mega popular, que é o RSI. O RSI, acho que ninguém tem dúvidas que é o indicador super robusto, funciona, vastamente utilizado, amplamente conhecido, batido. Ninguém tem dúvidas, ninguém põe em causa o que é um RSI. Eu, pessoalmente, conheço pelo menos 3 maneiras que eu já me ensinaram a operar RSI. Uma das maneiras é sobrecomprado sobrevenda, onde o ponto-chave é a passagem para dentro da zona de sobrevenda ou de sobrecompra. Também existem linhas de pensamento e métodos que utilizam a saída do ponto de sobrevenda ou de sobrecompra. E depois existe também o método, que é aquele que pessoalmente eu utilizo, que só utilizo para ver divergências. Eu só utilizo para ver divergências porque o meu trading baseia-se em price action, como nós vamos ver mais à frente. Mas, sendo o meu trading baseado em price action, a mim o que me serve é ver a sobrevenda, a divergência do preço juntamente com o RSI. A mim, se eu ao meu método de price action juntar um RSI computado da mesma maneira, que é exatamente igual a outros RSIs que vocês podem computar, mas utilizar, em vez de ver divergências, utilizar sobrevenda e sobrecompra, vai-me dar sinais de entrada e de saída errados. E o método não vai funcionar. Um exemplo tão simples como este é efetivamente a base para vos dizer que se vocês encontrarem uma linha de pensamento, seja num livro, seja num blog, seja numa pessoa que faz vídeos de conteúdo online, seja o que seja, tentem o mais possível ser coerentes com essa mensagem, com esse método, porque muitas vezes duas coisas ou duas informações que estão corretas individualmente, juntas podem não estar. Okay? Este é sem dúvida o primeiro ponto que eu queria fazer. O segundo ponto que eu vos queria fazer era o facto de a atitude e a expectativa para que vocês tenham com o trading. Okay? Eu, pessoalmente, de uma maneira ingênua, acho eu, lógica mas ingênua, achei que o meu trading ia ser algo de longa duração. Isto ia ser uma maratona e não um sprint de 100 metros. A minha questão foi, se eu demorei X anos a fazer os meus 3 cursos superiores e se demorei outros X anos a ser bom profissionalmente na minha antiga função, eu não ia conseguir ser trader de bolsa em 4 dias ou em 4 meses. Não é, ou seja, não é realista. Isto foi a minha maneira de pensar. Hoje vejo que, de alguma maneira, estava correta. Efetivamente não é uma maneira não é uma atitude correta pensar que isto vai dar resultados em pouco tempo. É preciso experiência, é preciso bater muito com a cabeça, é preciso perder, possivelmente não, algumas operações, mas possivelmente, espero que não seja para todos, mas é preciso perder algumas contas. A mim foi fundamental ter perdido a minha primeira conta de 2.500 euros e perceber que, não, espera lá, alguma coisa está mal, estás a fazer alguma coisa mal, isto não pode ser assim. Portanto, é fundamental termos perdas, é fundamental termos stops, é fundamental investir tempo, esperar resultados no momento certo, é fundamental. Portanto, o primeiro passo para que tenham sucesso é gerir a vossa expectativa e ter uma expectativa real. Eu acho que é efetivamente
o passo inicial para conseguirem uma boa manter-se, ter um bom caminho e conseguir manter-se neste mundo do trading, ok? Dito isto, eu queria começar aqui por falar dos elementos que eu acho que são bastante importantes para nós, traders de retalho, aprendermos. E falar-vos principalmente que existem quatro componentes, a meu ver, que são absolutamente fundamentais em conseguir ser trader de retalho. O primeiro, sem dúvida, é a análise técnica, ou seja, tudo aquilo que nos leva a compreender o que é os gráficos, o que é que os gráficos nos estão a dizer, utilizar a informação do passado para tentar prever com a maior probabilidade possível os movimentos do futuro. Mas isto é uma pequena parte, na minha opinião, e sinceramente, pelo menos para mim e para a minha visão do que é um trader de retalho, é quase a componente menos importante de todas as 4 componentes que aqui estão. Sem dúvida não deixa de ser uma componente inicial e super importante, mas uma vez aprendendo o que é a análise técnica, e já vamos aprofundar aquilo que eu acho que é importante numa análise técnica, passamos a seguir certamente para o que é a gestão de risco. Ou seja, nós quando encontramos um bom gráfico ou uma oportunidade de entrada com base numa análise técnica, se passamos o filtro da análise técnica, passamos para o filtro da gestão de risco. A gestão de risco é uma coisa altamente desenvolvida, altamente estudada, que muitas vezes uma pessoa acha que simplesmente tem que se diversificar ou simplesmente tem que se colocar 5% ou 2% de risco da nossa conta em cada operação. Eu acho que a gestão de risco vai muito mais além do que simplesmente ser 1, 2, 3 ou 5% de risco em todo o momento no mercado ou em cada operação. Mais à frente já chegaremos a esse ponto. O terceiro ponto importante para nós traders de retalho é sem dúvida a gestão monetária, ou seja, a análise técnica vai nos dizer aonde é que eu vou introduzir a minha ordem, a gestão de risco vai-me dizer como é que eu a vou introduzir, com que stops, com que objetivos, com que ponto de entrada, e a gestão monetária vai-me dizer quanto do meu capital é que eu vou colocar nesta operação que foi decidida entrar neste sítio, com este stop, com este objetivo. E tudo isto só funciona se nós tivermos uma capacidade emocional de aguentar tanto a perda como o lucro que essa posição nos pode trazer. Estas para mim são as 4 componentes completamente fundamentais e estão numa ordem de importância ao contrário, ou seja, o mais importante para mim destes 4 é a gestão emocional, seguidamente a gestão monetária, terceiro a gestão de risco e a análise técnica sendo o menos importante. Não estou a dizer que não seja importante, estou a dizer que para mim é o menos importante de todos. Dito isto, vamos começar pela análise técnica. Eu pessoalmente sou partidário de que nós temos que nos focar naquilo que é o price action, ok? Eu, pela minha experiência, aquilo que eu vivi foi muita gente ensina a operar com indicadores fantásticos, ADX, tens os fractals, tens os pivot points, tens Fibonacci, tens extensões de Fibonacci, regressões de Fibonacci, tens MACDs, duplos MACDs, tens médias de MACDs, tens N coisas fantásticas. Parece-me tudo ótimo. A minha visão é, na realidade, o mercado só nos dá 3 componentes que são efetivamente factos do mercado: o preço, o tempo e o volume. Ou seja,
Basicamente, a única informação que podemos ter garantida e real do mercado é o preço variou de quanto a quanto durante aquele período de tempo X, provocado e auxiliado por X ordens de compra ou de venda que nos indicam o volume. Todos os indicadores são basicamente algoritmos e computações destes três elementos, que depois podem incluir mais algumas coisas, mas basicamente estes são os três elementos que o mercado nos traz. Então, a minha conclusão a que eu cheguei depois de vários anos a trabalhar com médias e com indicadores complexos e com combinações de indicadores, e quando o MACD batia certo com o RSI, quando um estava sobrecomprado e tal, para mim, esqueçam. Se vocês não entenderem o que é que o preço, o tempo e o volume vos está a dizer, ou seja, o que é o price action, o que é o movimento do preço, vocês não chegam lá. Porque no momento em que houver uma distorção no mercado, como por exemplo está a acontecer agora com a queda massiva das bolsas e os movimentos super bruscos de altíssima volatilidade que o coronavírus nos trouxe, corrompe qualquer indicador. Porque os movimentos, os indicadores são elementos que não gostam nem de pouca volatilidade e lateralidade. Os indicadores, principalmente os osciladores, não gostam de movimentos de preço lateral. E, ao mesmo do outro lado da escala, os indicadores e os osciladores não gostam de movimentos demasiado bruscos. E então acabam por desvirtuar aquilo que é, esses movimentos acabam por desvirtuar aquilo que são os indicadores. A minha resposta a isso é: a base de todo o nosso trading tem que ser price action, tem que ser entender qual é que é o sentimento de mercado, tem que ser entender o que é que está a acontecer com o preço, o que é que o preço nos está a dizer, qual é que é a história por trás do preço e principalmente entender o que está por trás do gráfico. Já lá vamos ao que eu quero dizer com isto. E só aí, uma vez entendendo price action, podemos juntar um ou outro indicador que efetivamente nos ajude a entender melhor e a confirmar o que é que o preço está a fazer. E assim avançamos que, na minha opinião, nós e vocês certamente estão cansados de ouvir falar do que é a teoria de Dow, a teoria de Elliott e a dinâmica de movimento de preço. Mas sinceramente para mim continua a ser a base. Foi o que eu aprendi ao longo destes anos de experiência que eu tenho. Isto para mim continua sem dúvida a ser a base. Principalmente a teoria de que da teoria de Dow eu retiro, dos 6 elementos eu retiro principalmente que o mercado desconta tudo. Ou seja, na minha opinião não é interessante nem é possível para nenhum trader de retalho em casa estar a achar que consegue fazer uma análise fundamental. Nós não temos recursos como os traders de retalho, nós não temos acesso à informação. A informação, quando nos chega, é tardia, pode não ser efetivamente correta. Portanto, eu acho que conseguir estar num oceano cheio de tubarões, que tem informação privilegiada, que tem montes de gente a olhar para essa informação, e nós acharmos que em casa, do conforto da nossa casa, sentado na nossa poltrona, conseguimos fazer melhor do que eles ou mais rápido do que eles, acho que estamos mal. Portanto, temos mesmo que partir do ponto em que o mercado desconta tudo. Mais uma vez, não dou isto por lei ou por 100%, ou seja, efetivamente, o facto de nós sabermos e termos umas noções daquilo que é a análise fundamental e ter um entendimento do porquê que o preço pode estar a descer ou porquê que o preço pode estar a subir é bom, sem dúvida nenhuma. Para nós não pode ser motivo de operação. Okay? Então nós temos que partir do mercado temos que partir do ponto em que o mercado desconta tudo e que da teoria de Dow eu também retiro o mais importante, que uma tendência mantém-se ativa até uma clara inversão de sentido. Ou seja, nós temos que tentar, quando vamos para o mercado, mesmo que haja um retrocesso, mesmo que haja uma correção, nós temos que tentar efetivamente que mantermos dentro de uma tendência, até termos dados reais e concretos no gráfico em como essa tendência terminou. Da teoria de Elliott, fantástica aquilo que nos deu Elliott
o ensinamento de que o preço se movimenta em ondas de impulso, ondas de correção. As ondas de impulso são sempre aquelas que vão no sentido do movimento do preço. As ondas de correção são aquelas que vão contra o sentido do movimento do preço, em que normalmente as ondas de impulso são mais fortes e mais longas do que as ondas de correção. É outra dos conceitos básicos para mim do price action. E da dinâmica de movimento do preço, nós temos que entender que existe a sequência de máximos e mínimos, que vai imediatamente ligada às ondas de impulso e de correção, e esses máximos e mínimos ajudam-nos, na realidade também, é uma das maneiras de ver que a tendência está ou não ativa e se há ou não uma inversão de sentido, e juntamente com aquilo que eu considero chamar zonas de valor. Zonas de valor é todas aquelas zonas do preço que têm realmente muita importância, onde o mercado respeita com claridade. Estamos a falar de suportes, de resistências, mas não só de suportes e resistências. Se eu passar aqui para a plataforma de gráfico, quando passamos aqui para a plataforma dos gráficos e estamos aqui a utilizar a nossa Xstation, claro que toda a gente entende o conceito de suporte, o conceito de resistência. Todos vocês imagino que já consigam entender isso, mas aqui temos que ir mais além. Ou seja, nós quando basicamente estamos aqui a ver uma zona de suporte e resistência em que funcionou de suporte por um lado e de resistência por outro, nós temos que entender o que é que quer dizer este pavio, o que é que quer dizer esta rejeição do preço, o que é que isto nos está a dizer, o que é que nós podemos retirar daqui no que é a relação de compradores e vendedores, em relação ao sentimento de mercado em geral. O que é que aconteceu? O mercado aqui claramente não estava preparado e não aceitou para descer, não estava preparado para descer e não aceitou esta zona de preço nos 84.2 e 84 contra 84.00. Então acaba por haver uma nova subida até um máximo relativamente igual aos anteriores, mas nós temos que conseguir ler por detrás do que está aqui representado. O que é que aconteceu aqui na relação entre compradores e vendedores e porque é que aconteceu este pavio? O que é que este pavio nos diz? O que é que estes pavios dizem? Estas rejeições? Ou muitas vezes entender e perceber o que é um suporte na realidade? Por exemplo, o que é aqui um suporte? O que é que acontece aqui nos 84, aproximadamente nos 84, que faz com que o preço não deixe? Isto não é mais do que se nós conseguíssemos ver além do gráfico, nós temos que entender que por trás estão compradores e vendedores, estão ordens de compra e estão ordens de venda. Certamente aqui, neste ponto, existe milhares ou milhões de ordens de venda, de compra, e as ordens de venda são consumidas quando chegam aqui. E então, por isso, ao chegar aqui, o preço para, porque todas as pessoas, todas as ordens, todos os títulos que estão em venda são consumidas pelas ordens de compra que estavam aqui à espera. Aqui a mesma coisa. E aqui o que é que aconteceu? Porque houve uma grande entrada de ordens de venda, mas mesmo assim o mercado fez o preço voltar atrás porque não aceitou que estivesse aqui por trás, por baixo dos 84 mil. É importante entender o price action. É importante entender a história dos compradores e dos vendedores, o que é que nos está a dizer. É importante também entendermos, por exemplo, o que é... Vamos à procura. É importante entender o que é que está aqui a acontecer. É importante perceber nesta zona de suporte que depois passou a ser resistência, o que é que isto nos quer dizer? Ok? É fundamental entendermos o movimento do preço, entendermos a dinâmica de máximos e mínimos, o que é que o preço nos está a dizer. Vamos aqui tentar encontrar... eu gosto de fazer isto sobre o gráfico diretamente, não gosto de ter as coisas preparadas. Aqui não. Vamos encontrar aqui, por exemplo, esta rejeição
que curiosamente aconteceu numa zona já importante anteriormente e que depois volta a acontecer aqui mais à frente. O que é que isto nos quer dizer? Qual é que é a relação de velas verdes e a intensidade das velas verdes que provocam esta subida comparada com as velas vermelhas que existiam no movimento anterior? O que é que estas coisas nos dizem? É importante nós conseguirmos decifrar o que é que está a acontecer no mercado, independentemente de utilizarmos ou não indicadores, que os indicadores vão ser imensamente úteis, mas vão ser úteis para confirmar aquilo que nós estamos a ler ou não do gráfico e do movimento que o preço faz. O facto de não conseguir passar desta zona, o preço... reparem que a chegada à primeira vez a essa zona foi feita com muitas velas vermelhas, com muita força, uma sequência de máximos e mínimos que indicava um movimento de uma tendência descendente, para depois começar a subir, aonde já existe uma zona de maior intensidade de velas verdes comparadas com as velas vermelhas e em maior número também, para quando chega aqui existe claramente uma divergência no RSI. Nem precisamos de ver o RSI, pois esta descida é maior do que esta e segundo a fórmula do RSI aqui vamos ter uma divergência. Então existe uma alta probabilidade de o preço não passar daqui e voltar a dar uma sequência de máximos e mínimos, ao contrário, neste caso, a subir. Então é muito importante o price action, antes de trabalhar com indicadores, trabalhar com o preço. Entender exatamente o que é que está a acontecer por trás do preço e perceber o que é que nós podemos esperar e conseguir ver a história por trás do movimento do preço. Eu acho que isto é absolutamente fundamental. O que podemos dizer, o que eu posso recomendar a toda a gente e aquilo que eu faço para mim e que ensino a todos os meus alunos é price action é absolutamente a base, é o beabá, é o ABC de tudo o que é a análise técnica e é por aí que toda a gente devia começar. Eu acho que é extremamente saudável, por exemplo, uma das coisas que eu faço comigo mesmo e que faço a todos os meus alunos é nos primeiros meses do curso só operam com preço. Não se trabalha com médias, não se trabalham com indicadores. As pessoas têm que conseguir ver as primeiras semanas, as primeiras operações, os primeiros meses, têm que conseguir ver a partir do movimento do preço e então aí, quando já existe um conhecimento sólido daquilo que é o movimento do preço, o entendimento da dinâmica do movimento do preço, então aí adicionamos alguns indicadores que nos podem ajudar a filtrar e aumentar a probabilidade dos nossos trades e a filtrar os trades que efetivamente têm mais sucesso daqueles que têm menos probabilidade de sucesso. Então isto como ponto de resumo da minha mensagem para vocês, correspondente à análise técnica. Outro ponto para mim mais importante ainda que a análise técnica é a gestão de risco. É para mim um dos chavões e uma das coisas que eu percebi ao longo do meu percurso foi que é algo que normalmente é pouco trabalhado, é pouco aprofundado em tudo o que é conceitos online, tudo o que é, por exemplo, tudo o que é literatura de trading. Normalmente existe imensa informação sobre indicadores, técnicas de entrada, algumas técnicas de saída, mas gestão de risco é algo que não está tão explorado. Há aqui 4 pontos muito importantes na minha visão para qualquer trader de retalho que quer se iniciar no mundo do trading. O primeiro é a base, que é compreender os benefícios de uma boa gestão de risco e compreender que isso é completamente completamente fundamental. Uma boa gestão de risco é aquela que nos vai colocar do lado correto da probabilidade, ou seja, é uma gestão de risco que faz com que o nosso capital esteja protegido, esteja por detrás de um modelo, de um método que protege esse risco e que permite a nossa conta ter um crescimento
linear, o mais linear possível e o mais constante possível. Okay? O primeiro ponto que eu acho crítico para quem começa a operar mercados financeiros é algo que é muito pessoal. Eu imagino que seja válido em muitos traders, seja válido para muitos traders, mas para mim é um ponto muito importante, que é as entradas têm que ter, antes de acontecerem essas entradas, tem que ter uma saída, tem que ter um ponto de saída programado, seja em positivo, ou seja em take profit, seja com um objetivo colocado no gráfico, seja em negativo, um stop loss, um stop de perdas completamente definido no gráfico. Obviamente que um stop loss, eu penso que toda a gente entende que é aquilo que nos protege de ter perdas limitadas, portanto, aí está tudo de acordo. Mas o TP, o Take Profit, eu acho que é tão importante como o Stop Loss, porque o que nós conseguimos encontrar a partir da dinâmica de movimento do preço e a partir da análise técnica é que existe certamente zonas no gráfico quando existe um movimento ou um possível movimento que nós vamos tentar explorar do preço. Existem zonas do gráfico que nós conseguimos identificar que têm alta probabilidade de voltar a encontrar uma paragem do preço, ou seja, que encontram uma nova zona de valor, um novo suporte ou resistência, e então aí podemos dizer que vai haver uma paragem do preço, vai ser um ponto de conflito onde vai haver uma guerra entre aspas, uma guerra ativa entre compradores e vendedores. Isso para mim faz-me onde é que é o meu objetivo, ou seja, não colocar objetivos demasiado otimistas ou demasiado pessimistas e irrealistas, seja num sentido ou seja no outro, mas colocar sempre um TP, colocar sempre um SL, porque isso é o que nos vai permitir calcular o ponto número 3 que eu tenho aqui, que é a nossa relação risco-benefício. Ou seja, se eu tiver um SL, um stop de 1% da minha conta e eu tiver a tentar alcançar 3% da minha conta com o meu objetivo, com o meu TP, é uma relação de 1 para 3, ou seja, por cada euro que eu estou disposto a perder, eu estou a tentar ir buscar 3 ou mais de benefício, por cento de euros de benefício. O que nós já vamos ver o impacto dramático que tem esta relação risco-benefício, mas é daquelas coisas que eu acho absolutamente fundamental. Ou seja, quem quer estar no trading de um ponto de vista contínuo, consistente, tem que adotar, seja esta regra, seja 1 para 5, seja 1 para 10, seja 1 para 2, mas de preferência para mim, eu acho que faz todo o sentido ser de 1 para 3 para cima. Quem quiser estar no mercado de maneira consistente e ser trader de maneira consistente vai ter que conseguir implementar uma regra deste estilo, porque senão fica muito complicado conseguir avançar e progredir na conta. E outra regra que eu tenho e que acho que é completamente rígida em relação ao trader de retalho para com o trader de retalho é o risco por operação. Eu não utilizo alavancagens. Eu acho que o risco de trabalhar alavancado é enorme. No Forex, possivelmente, existe menos risco pelo facto de só ter um possível gap por dia, ou melhor, desculpem, por semana, que é o caso do fecho dos mercados à sexta-feira e à abertura ao domingo à noite. Mas no caso de todos os outros produtos, existe um risco muito mais alto de haver gaps e de haver perdas bastante avultadas. Portanto, eu colocaria sempre o meu risco por operação de 1% do capital total disponível e sem alavancagem.
eu acho que nós, com uma relação de 1:3, cada vez que colocamos uma operação e essa operação corre mal, perdemos 1%, e cada vez que ela corre bem, fazemos 3%, o que dá uma taxa de 50-50 de acerto e falho, com um resultado final de 2% de crescimento de conta. Portanto, se este risco por operação e esta relação risco-benefício vão os dois de mão dada, e eu acho que é extremamente importante ter noção e compreender muito bem a importância de uma boa gestão de risco. Eu vou aqui fazer um exemplo com vocês. Vou aqui fazer um exemplo da vantagem e da importância de uma boa gestão de risco-benefício. Vamos considerar o exemplo seguinte, que eu vou dá-lo de duas maneiras. Valores de stop de 100 euros, e nós fazemos 10 trades. Então nós colocamos em risco, cada trade está em risco 100 euros. Se nós tivermos 70% dos trades positivos e 30% dos trades serem negativos, se nós fizermos operações com uma relação risco-benefício de 1:4, isso significa que nós vamos ganhar, das 10 operações, vamos ganhar 7 vezes 400 euros, que equivale a 2.800 euros de lucro, e 30% das vezes, ou seja, 3 vezes, vamos perder 100 euros, que dá 300 euros de perda. O que acontece é que o resultado é de 2.500 euros positivo. No final da tabela temos temos aquele trader que mete 1% de risco, mas depois não mete objetivo e não consegue controlar bem os seus impulsos, e não tem um TP definido e fecha as suas posições em média a 0,4R, ou seja, à medida que vai ganhando algum dinheiro, logo ao início, fecha a posição para garantir ganhos. Se essa pessoa ganhar 7 vezes 40 euros, porque é 0,4R, ganha 280 euros, e se perder 3 vezes 100 euros, perde 300 euros, o resultado final é negativo. O que é que eu quero dizer aqui? Que vocês, com uma análise técnica muito correta, são ótimos a operar, fazem 70% de taxa de acerto, conseguem fazê-lo de maneira consistente, mas a vossa relação com o risco e a vossa relação risco-benefício é péssima, e mesmo sendo bons analistas técnicos, conseguem perder dinheiro. Okay? Da mesma maneira, vamos considerar o exemplo relativamente inverso. O mesmo cenário, 10 trades, 100 euros por trade de risco, 30% positivo, 70% negativo. Se nós estivermos a trabalhar com 4R, o que estamos a ver é que 3 vezes 30% positivo dos 10 trades por 400 euros são 1.200 euros, 7 vezes 100 euros que perderam em cada stop rígido e bem calculado são 700 euros, vocês continuam a ter um lucro de 500 euros. Conclusão, vocês, mesmo sendo ou não tão bons tecnicamente, ou simplesmente entrarem numa sequência má, de uma racha negativa, ou terem alguma dificuldade que seja a nível técnico, com uma gestão de risco correta, vocês podem continuar a ser positivos e a ter um benefício. Então, isto é absolutamente fundamental, as pessoas entenderem o impacto que isto pode ter na vossa conta e no vosso crescimento como traders. Ou seja, mesmo sendo melhores ou piores em análise técnica, em teoria e no papel, a gente já lá vamos depois à parte prática, em teoria e no papel eu consigo-vos demonstrar que a boa gestão de risco é mais importante do que uma boa análise técnica para conseguir ter sucesso no trading. E isto, se vocês, iniciantes ou traders, que ainda não levam a vossa relação com o risco de uma maneira muito rígida e muito estrita, e não percebem porque é que estão a perder dinheiro, ou porque é que não conseguem fazer capital, ou porque é que não conseguem sair do break-even, um dos sítios aonde procurar é efetivamente quanto é que vocês estão a dominar o vosso risco, quanto é que vocês estão a entender o que é que está em jogo e como dar a volta, e meter as probabilidades a trabalhar a vosso favor e não em vosso contra. Obviamente que aqui, em relação a risco, temos muito mais coisas que temos em consideração.
Eu, por exemplo, há várias coisas que eu não vou falar aqui hoje, mas temos tudo o que é a parte do risco relacionado, temos o número de operações que vocês têm no mercado, porque não é o mesmo ter 6% no mercado ao mesmo tempo do que ter 2% no mercado ao mesmo tempo. A nível de gestão de capital, a mesma coisa. Nós não vamos falar aqui da gestão de capital, mas existe uma direta ligação com o número de ordens que se vai colocando e o número de ordens que está colocado no mercado em tempo real, com a quantidade de dinheiro que está colocado em cada um dos trades, que não deve ser sempre linear. Então é muito importante. Eu queria chamar muita atenção do risco, porque é sem dúvida mais importante saber gerir o risco do que saber entrar no sítio certo. Da gestão monetária, eu não vou falar muito por aqui. Vou entrar naquele que eu acho que é o ponto mais importante para qualquer trader de retalho, e aquele que nos passa mais desapercebido, e aquele que é certamente responsável por uma larga maioria das pessoas que acabam por desistir ou que acabam por perder dinheiro, que é a parte da inteligência emocional, a parte da gestão emocional, que aqui eu queria já chamar a atenção para o facto de chamar-lhe... Nós temos que proteger duas coisas no nosso trading, principalmente nós como traders de retalho, que estamos sozinhos em casa a operar e não temos a ajuda de ninguém. Nós temos duas coisas que temos que preservar: o nosso capital financeiro e o nosso capital mental. O nosso capital financeiro é literalmente a nossa conta, okay? O nosso dinheiro. O capital mental é a força que nós temos para continuar a batalhar este caminho. Vou-vos dar um exemplo muito fácil. Imaginem vocês que vão e colocam 10 mil euros numa conta de trading e começam a operar e perderam esses 10 mil euros. Vocês perderam o vosso capital mental, mas podem ter duas hipóteses em relação ao capital. Vocês perderam o vosso capital financeiro e podem ter hipóteses em relação ao capital mental, que é... vocês perdem os 10 mil euros e mesmo assim entendem que isto é um trabalho contínuo, que é um esforço contínuo, que é uma maratona e que tem que continuar a insistir, porque alguma coisa correu mal, mas vai correr melhor. Nesse cenário, vocês ficaram com o vosso capital financeiro destruído e mantêm o vosso capital mental mais debilitado, mais forte, mas mantêm o vosso capital mental. Outro cenário podia ser ter 10 mil euros, perder 5 mil euros, continuarem ainda com capital financeiro, mas não terem absolutamente cabeça nenhuma para continuar a operar quando já perderam metade do vosso capital. Nesse cenário, vocês ficaram reduzidos a 50% do vosso capital financeiro e vocês ficaram reduzidos a 0% do vosso capital mental. Isso é o que leva as pessoas a perder a vontade e a garra para continuar a operar no mercado. Dito isto, existe este palavrão muito bonito chamado psicotrading. Eu vou ser muito sincero, voltando um bocadinho à minha história, eu ouvi falar do psicotrading logo na minha primeira formação, que eu tive com um mentor. Na altura entendi o que me disseram, esta história dos impulsos e da paciência e do medo e da confiança e tudo mais. Eu entendi, eu literalmente entendi o que ele disse, não senti, não percebi na realidade. Eu tive que voltar outra vez a esta história do psicotrading 2 anos e meio depois, quando eu não estava a conseguir perceber muito bem porque é que não conseguia ser consistente. E o trabalho foi a nível emocional, de conhecer-me a mim mesmo. Então, falar-vos um bocadinho do que é o psicotrading é algo para nós, traders, crítico. É algo que nós muitas vezes não entendemos, nós muitas vezes não percebemos. A grande maioria das vezes, se não todas as vezes, nós não damos a importância devida a esta parte, mas é sem dúvida
a mais importante. É aquela parte que nos leva, por exemplo, quantos de vocês que estão a ouvir, e eu próprio, quantas vezes é que eu operei por um impulso? Quantas vezes é que eu tentei operar um breakout, existe um falso breakout e eu imediatamente, por impulso, entro no sentido contrário para depois ser limpo novamente o stop. Quantas vezes é que isso não aconteceu a certas pessoas? Quantas vezes é que isso não me aconteceu a mim? É um jogo entre os nossos impulsos e a nossa paciência. O FOMO é uma coisa que também está muito presente. O fear of missing out, o medo de ficar de fora de uma operação, o ver uma vela que faz um breakout e que está a fazer com que o preço vá num sentido com muita força e eu não quero perder, então entro sem estrutura, sem organizar a minha posição, sem ver o meu risco-benefício, só porque eu estava a ver o preço e a vela a avançar num determinado sentido. Quantas vezes é que nós todos não fizemos isso? Como é que vocês entendem o vosso medo a perder, o vosso medo a ganhar? Há pessoas que têm medo a ganhar. Todos nós, com as palavras que fazemos, que dizemos, com as atitudes que fazemos, nós colocamos certas expectativas em nós e nos outros e muitas vezes ficamos com medo a perder ou medo a ganhar. Isto parece um pouco irrealista, mas é tremendamente verdadeiro. A falta de confiança e a demasiada confiança. A falta de confiança vai-vos levar a perder oportunidades que no papel são perfeitas, mas vocês com medo e não têm confiança no método ou em vocês próprios ficam de fora e vocês depois ficam frustrados a dizer eu sabia, devia ter entrado. Ou então naquelas vezes em que levamos uma semana fantástica, terça-feira fazemos um bom trade, quarta-feira fazemos 2 bons trades, quinta-feira fechamos algum que estava aberto, ficou espetacular, sexta-feira achamos que somos os maiores, que já vamos comprar uma casa na praia amanhã, entramos com demasiada força, com confiança a mais e acabamos por perder todo aquele capital que tínhamos ganho nas últimas operações. Quantas vezes é que isto não nos aconteceu a nós traders de retalho? Outra coisa é assumir a responsabilidade dos resultados. Esta é uma daquelas profissões em que digam o que disserem, arranjem as desculpas que queiram arranjar. O único responsável por ganhar e perder dinheiro é cada um de nós. Não existe. O mercado não é responsável. Nós não podemos culpar o mercado. Se vocês traders iniciantes ou menos iniciantes culparem o mercado de terem perdido uma operação, a única coisa que estão a fazer é a boicotar-vos a vocês mesmos de poder assumir essa responsabilidade e atuar mais rapidamente ou de uma melhor maneira de uma próxima vez. Outra coisa muito interessante também, que principalmente como formador eu tenho visto, é as pessoas a dizerem é aquela frase fantástica da simulação que é se nós estivéssemos na conta em real eu não faria esta operação, ou eu não tinha entrado, ou eu quando for a real não faço isto é só agora porque é na demo. Não, acreditem, tudo o que vocês fizerem na conta de simulação vão levar para a conta real. Todos os vícios, todos os erros, todas as imprudências, todos os excessos de zelo, vocês vão levar com vocês. Portanto, quem não levar a simulação a sério não vai conseguir ser trader. Não existe outra maneira. Da mesma maneira que quem operar em simulação com uma conta demasiado grande que seja fora da sua realidade também não vai dar resultado. É preciso levar a simulação a sério. Quem quiser fazer este trabalho de maneira séria e consistente tem que levar a simulação a sério. Eu dou-vos um exemplo em relação à simulação a sério. Imaginem que vocês estão a fazer stops de 100 euros e neste momento a posição está a menos 0,8R, ou seja, menos 80 euros, e vocês estão perto do vosso stop que é menos 100 euros. E vocês já viram que a vossa ideia de trading não vai funcionar. E vocês dizem, são 20 euros, estamos só a simular, vou deixar bater no stop porque também perdido por 80, perdido por 100. Claro, eu quero-vos ver a dizer isso é quando uma operação tenha um stop de 100 mil euros e vocês estejam a menos 80 mil euros, vocês largarem completamente esses 20 mil euros só porque realmente está perto dos 100 e então não há problema.
Este tipo de coisas, este tipo de boicotes, este tipo de facilitismo é muito pouco profissional, e o trading é uma coisa que nós temos que levar o mais profissional possível. Se vocês, traders, levarem a simulação de uma maneira leve e leviana, o trading real nunca vai fazer certo, nunca vai bater certo. Outra coisa que eu gostava também de acrescentar aqui é a questão da disciplina e da rotina. Por mais que nós achamos que o trading é aquela ideia romântica que nós temos de eu acho que vai subir, estou a ter um instinto que o preço vai descer. Eu não vou dizer que não há traders que não operem por instinto. Eu acho que sim, eu até digo mais, eu acho que os melhores traders do mundo vão lá por instinto. Também é certo que eles vão ter uma linha muito fina entre instinto e experiência, em que não se consegue bem fazer a divisão de onde é que começa o instinto e de onde é que acaba a experiência, ou vice-versa. Mas trading não é instinto. Trading é fazer as coisas de maneira militar, ter um método, seguir à risca esse método e não saltar esse método, e ser o mais imparcial possível. Não olhar para o dinheiro como um objetivo, mas como uma consequência de ter feito bem a análise, a gestão de risco, a gestão monetária e ter entendido o que é o nosso capital mental e como é que podemos defendê-lo. Só com disciplina e rotina é que vocês, em geral, ou nós, ou eu, conseguimos ser trader de bolsa. Para a grande maioria das pessoas, o instinto não vai ser a solução para ser trader de maneira consistente, em absoluto. Por isso, a minha recomendação é que vocês criem uma disciplina e uma rotina de análise, de operação. Estou a falar de uma disciplina física, estou a falar de uma disciplina de tempo, de práticas, de espaço, de ter o mesmo sítio para operar, por exemplo. É muito mais fácil. Nós, humanos, funcionamos muito melhor com disciplinas e com rotinas. E já agora que estamos aqui neste ponto do psicotrading, o ponto importante é: se vocês são impulsivos, ou têm pouca paciência, ou têm medo de ficar de fora, ou têm medo de perder ou medo de ganhar, não tentem alterar os vossos impulsos, não os tentem controlar, não tentem controlar o vosso FOMO, não tentem controlar a vossa falta de confiança ou a vossa confiança a mais. Mais importante do que poder moldar-vos como pessoas, que é extremamente difícil, o mais importante é terem um trabalho de inteligência emocional que vos ajude a conhecer de eu sou impulsivo ou sou paciente. Não, eu sou impulsivo. Então, se eu sou impulsivo, eu tenho que criar as minhas próprias ferramentas para me proteger a mim mesmo. Não criar as ferramentas para me alterar, para forçar a ser uma pessoa e um trader que eu não sou. Se eu sou impulsivo e gosto de saltar para uma operação imediatamente quando vejo alguma coisa que faz sentido, se calhar aquilo que eu tenho que arranjar é uma disciplina que me leva a controlar esse meu, a sobrepassar esse meu impulso. Ter uma rotina, por exemplo. Eu dou-vos um exemplo de um aluno que tive no Porto. Ele decidiu que por cada entrada dele tinha que analisar 2 vezes o mesmo gráfico. Analisava uma vez, limpava, analisava uma segunda vez. Se ele via o mesmo 2 vezes da mesma maneira, então entrava. Isto é uma ferramenta que não altera a maneira dele ser, mas protege-o daquilo que ele é. E aquilo que ele é está certo e está correto e não há nem certos nem errados. A questão é, o principal do psicotrading é nós entendermos os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, e tentar limitar o impacto dos nossos pontos fracos e tentar potenciar o impacto dos nossos pontos fortes. A teoria e o ponto principal do psicotrading não é, e repito, não é alterar a maneira como nós somos. Então, de uma maneira geral, acabei aqui nesta hora com vocês por passar os principais pontos que eu queria passar, o que é a minha experiência como trader de retalho,
como trader que venho de um mundo não financeiro, não económico e não institucional, dizer-vos a todos vocês que o trading, na minha opinião, é como, voltamos ao mesmo exemplo, é como uma maratona. Toda a gente que se colocar predisposto a fazer uma maratona vai conseguir fazer. Vai conseguir fazer essa maratona de um ponto de vista de esforço, de treino, de insistência. Uns vão treinar mais, outros vão treinar menos. Uns vão correr a maratona em 2 horas e meia, outros vão correr a maratona em 5 horas. Mas no limite, todas as pessoas que se predisponham a correr a maratona, mais cedo ou mais tarde, eu acredito que vai correr a maratona. Agora, só uns poucos de nós é que vamos conseguir correr a maratona em 2 horas. E é isto que às vezes falha. Não é porque uma pessoa consiga fazer imensa rentabilidade no trading que eu tenho que fazer exatamente o mesmo ou tenho que apontar para o mesmo objetivo. Eu, se fizer 30%, 40% anual, continuo a ser um bom trader e haverá sempre traders a fazer mais do que eu e haverá sempre traders a fazer menos do que eu. Por isso, acho que é importante entenderem que é algo que se deve tomar com rigor, com disciplina, com uma visão profissional, muitas vezes não se toma, que tem como base estes 4 pilares que estão aqui neste slide outra vez, que é a análise técnica, a gestão de risco, a gestão monetária e a gestão emocional. Terminando aqui a apresentação e despedindo-me de vocês, queria deixar a mensagem então de que o trading é um caminho longo, o trading não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, mas também não é ciência ficção, não é engenharia de rocket science, é relativamente acessível, está acessível a todos. Nem toda a gente vai conseguir efetivamente conseguir rentabilidades astronómicas, mas eu certamente tenho a certeza que todas as pessoas que se dedicarem a sério e que colocarem energia no mundo do trading vão conseguir fazer operações e vão conseguir ter uma rentabilidade a partir do trading. Eu acho que, de uma maneira resumida, é fundamental que vocês encontrem uma linha de pensamento, uma linha de formação, uma linha de método que tenha em conta os 4 pilares que nós acabámos de ver. É muito importante vocês terem em conta que existem estes 4 pilares no caminho de um trader de retalho. Façam formação, seja autodidata, não seja autodidata, mas façam. Sigam essa linha. Tentem se focar. Eu continuo a achar que para nós traders de retalho nós temos que nos focar no price action. Nós temos que entender o que é que está por trás do gráfico, tal como os traders de retalho utilizam, mas eles podem utilizar umas ferramentas e uns conhecimentos mais potentes do que nós. Nós não vamos ter acesso a esse tipo de informações. Portanto, temos que tentar tirar o máximo dos gráficos. É importante vocês fazerem um registro de operações, vocês terem controlado o que é que se está a passar com o vosso trading, vocês saberem onde é que estão a perder, onde é que estão a ganhar, que tipo de produtos é que são melhores, que vocês estão a conseguir estatisticamente ser melhores, ser piores, para conseguir atacar esses pontos, tanto explorar os pontos mais fortes como atacar os pontos mais fracos. Levem o trading como algo muito sério. O trading é um trabalho. Vocês têm que olhar para os gráficos de uma maneira rígida, de uma maneira consistente, de uma maneira rigorosa. Isto não pode ser visto como um casino, não pode ser visto como uma lotaria. Por isso, façam esse trabalho com rigor e certamente vocês vão encontrar frutos. Com isto, queria agradecer a vocês terem estado aí, espero que tenham gostado. Vocês encontram o meu contacto na página da Steer, mandem-me um e-mail, a gente partilha ideias, falamos um bocado, não tenho problemas nenhuns, todo o gosto. Queria também agradecer à XTB o facto de fazer estes eventos. Acho fantástico, acho que é fundamental e faz muita falta em Portugal ainda. E queria agradecer o facto deles terem sido tão rápidos
efetivamente a mudar o formato digital para o formato físico para formato digital realmente vai bastante de acordo com as nossas necessidades hoje em dia. Espero que fiquem todos bem, protejam o vosso capital físico, protejam o vosso capital mental e fiquem todos muito bem. Obrigado a todos.